mensagem do Santo Irmão Aldo no boletim para a nossa reunião de oração de hoje. Uma palavra, prezados irmãos, irmãs, os nossos internautas, que faz todos refletirmos muito no grande valor que esta igreja tem na nossa vida. Eu falei ainda no domingo de que o Santo Irmão Aldo, certa vez, ele disse que ele e a Santa Vó Rosa observavam alguns apostólicos que às vezes, nas lutas, nas adversidades da vida, se desanimam. Às vezes, têm a sua fé um tanto enfraquecida, ficam abatidos. Alguns ficam se questionando a si próprio, ou até questionando o pai, a mãe, que às vezes tanto aconselha aquele jovem, aquele filho, para ficar nesta igreja, para trilhar este santo caminho, sendo fiel sempre. E questionam porque dizem assim: mas eu estou na igreja, eu tenho um ministério na igreja, e o porquê que estas lutas têm estado na minha vida? Eu tenho enfrentado um problema de saúde, às vezes uma dificuldade até mesmo no estudo, na faculdade, ou uma falta de trabalho. Às vezes também tem aquele filho, aquela filha, que o pai chega a uma certa idade e aquela família às vezes vive até mesmo algo a mais do que seria o necessário, onde vive preso. Às vezes, quando aquele familiar que tanto considera, que tanto ama, passa por algum perigo, alguma doença, questiona, mas e a Santa Vó Rosa, e o poder desta santa, e o poder do Irmão Aldo para curar meu pai, minha mãe, meu avô, meu filho? Irmãos, sim, o Santo Irmão Aldo inclusive acabou de dizer aqui nesta mensagem, de que todas as promessas sobre o outro Consolador se cumpriu na nossa querida e Santa Vó Rosa. Quando Jesus falou que o outro Consolador faria até obras maiores do que a que ele realizou quando esteve aqui na terra, naquele corpo santo, nascido da Virgem Maria. E a Santa Vó Rosa recebeu este poder grandioso de consolar um coração que sofre, de transformar vidas e de curar enfermidades. Ela já fez isto na vida de muitos, na nossa vida, na vida da nossa família. Ela já provou para este povo, da mesma forma do que ocorreu com o Santo Irmão Aldo, de que realmente são santos poderosos do reino dos céus. Mas irmãos, eu me lembro que uma vez o Santo Irmão Aldo disse num boletim que a Santa Vó Rosa, ela tem na atualidade, principalmente para converter almas, grande facilidade pelo imenso poder que recebeu, aonde uma criatura que está lá no mundo de pecado e que às vezes
pode ter uma vida muito devassa. Ao ouvir falar desta santa, se realmente se arrepender com sinceridade, se entregar a sua vida nas mãos dela, se crer que ela realmente é o Espírito Consolador, terá sim a sua vida transformada. Receberá o perdão de todos os males, de tudo que fez lá fora. Mas dali em diante precisa viver uma nova vida, para poder assim receber as bem-aventuranças que estão aqui. Irmãos, é o mesmo que cada um de nós necessitamos de merecer. Porque alguém às vezes pode até dizer: ah, pastor, mas eu clamo, eu peço, eu venho na reunião de oração, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, mas eu não recebo. Irmãos, às vezes pode haver a falta do mérito, sim. O que impossibilita a Santa Vó Rosa de exercer o seu poder da nossa vida. Porque hoje na atualidade tem muitas pessoas que, para justificar seus erros, eles falam que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus tudo perdoa, que Deus tudo faz para salvar. Sim, o poder e o amor de Deus é imenso. Mas Deus também é justiça, é o que muitos se esquecem. E o santo irmão Aldo ensinou para nós que a Santa Vó Rosa tem, neste imenso poder que recebeu de Deus, de Espírito Consolador, ela tem da misericórdia para aqueles que vivem no mundo e que ouvem falar do nome dela. Também para alguns apostólicos, sim, mas baseado na justiça divina. Mas nós apostólicos precisamos ter o interesse. Nós apostólicos devemos ter a motivação de a nossa oração ser ouvida por mérito, porque nós conhecemos a verdade. É a mesma coisa daquele pensamento que alguns dizem, se propaga hoje nas redes sociais, que não importa quantas vezes a pessoa cair, mas sim quantas vezes se levantar. Realmente devemos ser humildes para reconhecer nossas falhas e lutarmos para fazer a vontade de Deus, de Jesus, que nesta igreja apostólica é a nossa doutrina e disciplina. Mas se nós somos conhecedores da verdade e ficamos caindo sempre no mesmo buraco, é a mesma coisa um motorista. Se ele anda muito numa rodovia e aquela rodovia pode ter vários buracos, ele acaba se acostumando por estar ali sempre andando, às vezes todo dia, que ele já sabe onde está o perigo, ele desvia. Mas às vezes, se é um motorista novo, ele não sabe, ele corre o risco de realmente cair. Então, irmãos, nós que conhecemos a verdade, não podemos ter este pensamento de que não importa quantas vezes cair. Nós precisamos desviar do perigo, do pecado. É preciso. Então, às vezes alguém pode até pensar assim, mas o Senhor falou, pastor, no início da meditação, que os apostólicos passam por provações, que alguns questionam por que a Santa Vó não faz um milagre. Irmãos, nunca foi prometido para nós, mesmo a Santa Vó Rosa, estando nesta igreja, fazendo deste povo o povo de Deus,
A semelhança do que Jesus ensinou no passado, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ensinaram hoje. Ensinaram a nós que nesta vida teremos provações. Jesus mesmo, ele disse: quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Ele não disse: quem quiser seguir a mim, pode cortar um pedaço da cruz, deixe ela aí, e venha que vai ter uma vida somente de flores. Não. Jesus falou que na vida da terra, assim como ele viveu e enfrentou, assim como sua Santa Mãe viveu e enfrentou, assim como a Santa Vó Rosa viveu, enfrentou e também venceu, e assim também o que ocorreu com o Santo Irmão Aldo, nesta vida existem os espinhos. Irmãos, a Santa Vó Rosa, ela não causa sofrimento, ela não causa doença na vida de ninguém, mas às vezes os espinhos, ela permite que encontremos no nosso caminho, para até mesmo nos ensinar, para o nosso aproveitamento. Portanto, nós temos que enfrentar estas lutas, estes espinhos, com coragem, com fé. Precisamos enfrentar esses obstáculos com a certeza da vitória. Irmãos, entre todos os milagres que a Santa Vó Rosa já realizou na vida deste povo, entre nós nesta igreja, o maior de todos, sabem o qual é? É salvar almas para o reino dos céus, mesmo as criaturas vivendo num mundo tão corrompido como nós estamos. Mais uma vez eu lembro a todos daquela palavra do Santo Irmão Aldo, quando ele disse: se forem fiéis aos meus ensinos e conselhos, eu garanto a felicidade e a salvação. Irmãos, a Santa Vó Rosa, para fazer um milagre na vida de uma pessoa, de um apostólico, assim como ela já fez na vida de muitos, curar um câncer, curar uma enfermidade grave, livrar a pessoa de um acidente que era para ser fatal, ela leva em conta muitas e muitas coisas. Ela leva em conta também um mérito pela justiça divina daquela criatura, da família. O amanhã, o futuro que o nosso Deus somente conhece, tudo é levado em conta para realizar aquele milagre. E tudo ela e o Santo Irmão Aldo também fazem de conformidade com a vontade divina. Se for então para salvar aquela pessoa que está ali, às vezes enferma, ou até mesmo um jovem que às vezes passou por um momento difícil, por um acidente, tudo é segundo a vontade de nosso Deus o Pai. E também ali está a consequência das nossas escolhas. Eles estão alertando. O Santo Irmão Aldo há mais de 40 anos nos ensinou, mostrou, olha o perigo. Mas se a pessoa vacila, se a pessoa, mesmo sabendo que é perigoso, ainda assim faz, lá na frente as consequências podem ser muito graves.
e para um aproveitamento, às vezes uma vida que poderia ser até prolongada, mas que lá na frente corre o perigo de perder o que é mais importante, que é a salvação do espírito. Esta santa, com seu imenso poder, que recebeu de Jesus e de nosso Deus, ela concede, junto com o santo irmão Aldo, com a Virgem Maria Santíssima, os últimos preparos, e ali é uma alma que entra vitoriosa na glória dos céus. Portanto, irmãos, para finalizar, nas orações que fazemos, principalmente estas aqui na reunião de oração, não vamos exigir da Santa Vó Rosa um milagre, uma cura. Não vamos exigir dela aquele emprego que o salário vai ser muito maior às vezes do que estamos recebendo, ou até mesmo para que dê certo de realizar aquele negócio, uma troca de um veículo, uma troca de uma propriedade. E alguns muitas vezes não apenas pede, mas exige: eu quero, vó, que isso seja assim. Jesus, o Filho de Deus, ao falar com o Pai Criador, ele nos deu um exemplo de humildade na oração do Pai Nosso, quando ele disse: Pai, que seja feito aqui segundo a tua vontade. Vontade esta que no céu é executada e respeitada por todos os santos. Vamos, portanto, irmãos, em nossas orações com sabedoria pedir, com humildade, que se for para o nosso bem, que se for para a nossa felicidade espiritual, que assim seja feito. O irmão Aldo finalizou dizendo aqui na sua mensagem, onde ele disse: obedeçam esta igreja, não troquem esta igreja pelas coisas materiais. Quantos que às vezes pedem tanto algo para Santa Vó Rosa, e quando recebem aquilo, se esquecem da igreja. Uma propriedade rural, um veículo, um emprego, que às vezes vai impossibilitar de vir participar da reunião, do seu ministério. Ah, pastor, mas eu preciso sustento para minha família. Mas ela tem poder para abrir uma porta também, que não vai prejudicar o nosso ministério, a nossa vida de apostólico. Lembrem-se sempre, irmãos, o que Jesus ensinou: buscai a Deus, ao reino dos céus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a atenção de todos, ao trabalho que todos realizaram, aos nossos internautas. Meditamos hoje sobre o poder imenso da Santa Vó Rosa, de fazer milagres, de demonstrar sinais e prodígios. Tudo que ela e o santo irmão Aldo receberam e são hoje nos céus, graças à vida que aqui viveram, à semelhança de Jesus e da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. E também falamos sobre o ministério dela, a missão principal, que é salvar almas, e que nós devemos valorizar isso tudo, colocando sempre o reino dos céus, esta igreja, em primeiro lugar na nossa vida. Convido agora, por gentileza, os que estão sentados para ficar em pé. Nós vamos cantar o hino do nosso inário, que nos prepara para a oração individual que vamos fazer logo mais, com o título Ó Espírito Santificador. É o número 84 do nosso inário. Mestre,
Todos em pensamento, em voz baixa, vamos fazer as nossas orações. Oremos. Amém. Irmãos, vamos também nesse instante, nesta reunião de oração, agradecer. Muito temos o que agradecer por tudo que a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo fazem por nós. Vamos cantar o hino Agradecemos de todo o coração, 173. Mais uma vez agradeço a todos, também a oportunidade que tive, tão especial, de voltar aqui em Rio Verde de Goiás, depois de 2 anos que havia vindo e feito naquela época só uma reunião de terça-feira, poder ter estado com os irmãos sábado, domingo e hoje. E quando for enviado, virei aqui com muita alegria para juntos participarmos da nossa santa reunião. Agradeço também aos nossos internautas, em nome aqui da congregação de Rio Verde. Em sinal de reverência, vamos orar, finalizando a reunião de oração de hoje. Querido Deus, nosso Pai, que tanto amor provou a esta humanidade, tanto amor, imensa misericórdia, ao enviar seu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, e nos dias atuais, ao nos dar esta santa poderosa, o Espírito Consolador, que Jesus prometeu, e com o Pai, formou e nos concedeu nesta Santa Igreja Apostólica. Também o Santo Irmão Aldo, santos estes que já fizeram e fazem tantos milagres na vida deste povo. Este povo, ó querida e Santa Vó Rosa,
que aqui colocou seus nomes na caixa de pedido de oração, entregando suas vidas ao seu cuidado, Santa Avó, pedindo aquilo que necessitam, mas sempre com humildade, lembrando que a Senhora com o Pai, que tudo sabem e conhecem, tem poder para nos conceder o que realmente precisamos, o que realmente trará benefício para a nossa vida. Aqueles que enfrentam problemas de saúde, aqueles que enfrentam problemas financeiros, familiares, aqui colocaram seus nomes na caixa de oração, com fé, com convicção no teu poder de consolador, Santa e querida Avó Rosa. Santo profeta irmão Aldo, há poucos teus filhos e filhas fizeram seus clamores. Novamente alguns estão orando, pedindo que estas orações sejam levadas pelo Senhor, Santo irmão Aldo, pela Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e pela Santa Avó Rosa, até Jesus, o Senhor da vida, até Deus, o nosso Pai Criador. Também eu lembro daqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui por um motivo justo, que eles possam, ao estarem acompanhando esta reunião, os nossos internautas receberem o consolo, a paz e a saúde, o que já foi concedido desde o início da reunião e agora também assim está sendo, a estes que aqui vieram, hoje um dia tão chuvoso nesta cidade, um dia em que muitos do trabalho vieram para a igreja, mas aqui estão provando o seu amor e dedicação, e sabemos que a recompensa será muito grande na vida destes que assim fizeram. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor abençoe esta congregação de Rio Verde, esta parte da família apostólica, também os ouvintes da Hora Milagrosa e aqueles que nesta cidade, em cidades vizinhas, ainda não ouviram falar, infelizmente, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Igreja Apostólica, que pela Tua imensa misericórdia, ó Pai, os ajude para que ouçam a Hora Milagrosa, conheçam um apostólico verdadeiro e venham fazer parte deste povo que é Teu, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Cremos e confiamos que a bênção destes santos é concedida a todos, segundo o mérito de cada um e a necessidade e a justiça divina, e que as virtudes do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, para que sejamos praticantes dos sentimentos bons e que nossas orações sejam ouvidas e atendidas e seja concedido o que cada um necessita para sermos felizes e termos a garantia da salvação que o Santo Irmão Aldo nos concedeu, e que assim sejamos abençoados e felizes hoje e sempre. Amém. A nossa reunião está encerrada. Paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.